Muito bem, mais uma vez aqui reunidos, capítulo 16, no posto de socorro. Agora vamos ouvir o resumo que a Rita vai apresentar para nós. Bom estudo a todos. Boa noite a todos. Vamos dar uma recapitulada no capítulo anterior, né? O capítulo 15, a viagem. Na caminhada, André Luiz, sob orientação de Aniceto. Boa noite, cheguei. Oi, Sandra, boa noite. Na caminhada, André Luiz, sob orientação de Aniceto, se veem banhados de luz pela primeira vez. Eles fazem a prece e tal, em gratidão por tudo aquilo. E é aí, no decorrer da caminhada, a levitação fica mais difícil. E eles começam, aí o Aniceto fala para eles, vamos começar a caminhar, né? Que agora vai começar a ficar mais difícil. E André, ele descreve o lugar por onde eles estão passando. Ele fala que é um lugar frio, com ausência de luz solar, uma paisagem misteriosa, aves horripilantes. E Aniceto explica aos dois que aquela região está sob a influência das vibrações mais fortes da mente humana. Cita alguns dados astronômicos, informa sobre a existência de outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros. E aí nós chegamos no capítulo 16, o título No Posto de Socorro. André, ele descreve a visão de um castelo soberbo, resguardado por pesado muro, um muro enorme, né? Aniceto, ele toca a campainha que está discreta nesse muro, e André ainda fala, ele relata que Aniceto não tinha condições de atravessar os muros, mas por respeito a André e Vicente, ele prefere entrar como os dois. Ele ainda fala, ocultar a própria glória é do código de bom tom nas sociedades espirituais, nobres e santas. A humildade, né? De se colocar como igual aos outros. No interior, André percebe a diferença de ambiente, né? Do ambiente de fora, de onde eles vieram. Ele descreve ainda que existiam pomares, jardins maravilhosos. André Luiz e Vicente são apresentados para Alfredo. Alfredo é o administrador desse posto de socorro e é apresentado também a Ismália, a esposa de Alfredo. E na conversa, o André observa, né, na conversa entre Alfredo e Aniceto, Aniceto? Aniceto, estou confundindo com outro livro. Ele relata, né, que a Ismália está lá passando os dias com ele. E André acha estranho. Mas, se eles são marido e mulher, por que não moram no mesmo lugar? André Luiz, ele começa a mostrar, né? O Alfredo começa a mostrar o espaço para eles, e André Luiz vê um quadro, uma pintura em tela. E André, conversando com o Alfredo, fala que ele viu a original, essa pintura, aqui na Terra, quando encarnado, é, lá no Panteão de Paris, uma pintura que está em Paris. Alfredo fala a ele que ele está enganado, que aquela pintura que o pintor reproduziu essa tela após ter, em desdobramento, visitado esse posto de socorro. E o pintor acreditou ser um sonho e uma inspiração. Alfredo ainda fala que aquela tela era também uma reprodução de planos maiores, que ele chegou a visitar essa tela, a original, numa outra cidade, uma cidade espiritual,
e que a sua beleza era maior ainda. Ele ainda fala que era uma beleza imponente, que os traços e o colorido eram diferentes. E está aí o resumo desse capítulo, do capítulo 16. Muito bom, obrigada, Rita. Agora, nós vamos interromper a gravação, vamos nos dividir nos grupos que vamos para as salas para fazer a discussão dos temas que vão ser apresentados. No final, retomamos aqui para a sala principal para trazer a síntese de cada grupo e aí voltamos à gravação. Muito bem, retornando, estamos todos aqui? Confere aí o seu grupo. Acho que estamos todos, né? Muito bom. Acho que sim. Vamos, seguindo. Agora, só definir, Sandra e Deli, qual o primeiro grupo que vai trazer aí a síntese da discussão? Para mim, tanto faz, gente. O seu áudio, Deli. Cortou? Da Sandra é mais o início do capítulo, não é? Então, pode ser a Sandra. Pode começar a turma, então, Sandra. Muito bom. Então vamos lá, turma, começa a falar. Então, o que foi o nosso bate-papo lá, né, foi a respeito da nossa prestarmos atenção nos nossos pensamentos, né, de não dar aquela bobeada, né? Então, aquela oração logo nos primeiros momentos do dia, né? O Rodney comentou que logo de manhã, antes de sair de casa, já se prepara aí, né, nas orações, porque é complicado, né? Mesmo que a gente acorde e fale, não, hoje eu só vou, né, ter pensamentos bons, só vou ficar tranquilo, né? Não vai dar nenhum problema. A gente acorda, vai sair da cama, muitas vezes esbarra o dedinho lá no pé da cama, pronto, vai tudo por água abaixo, né? Então, mas é um exercício, não é fácil, né? Se fosse fácil, então não teríamos essa preocupação. E aí mesmo, aí eu cheguei a comentar com eles que não só nos nossos pensamentos a gente pode perder essa vibração. Eu dei um exemplo que eu ia numa casa espírita, ajudar uma senhorinha lá que cuidava de uma sala onde recebíamos doações. Então íamos lá organizar, né, dobrar as coisas, ver o que ia vender, ver o que ia mandar lá para o André Luiz, tal. O André Luiz não, lá para o Bezerra. E só que é o seguinte, para mim pesava muito lá, mesmo indo lá sendo voluntário, ia com boa vontade, só que a energia lá dentro pesava. Algumas vezes eu tive que sentar na guia, era perto da minha casa, eu tinha que sentar lá na guia, sentar lá na rua, para recompor as energias para continuar a caminhada. Mesmo essa casa espírita sendo séria, com cursos, etc., mas esse local especificamente lá me fazia mal. E é assim, né, que a Sandra comentou, né, muitas vezes aquelas roupas, aquelas peças lá, levam a energia muitas vezes do falecido, né, daquela pessoa que adorava aquele vaso, aquela ferramenta, tal. Então, para mim, era bem, bem complicado. E uma outra situação que eu comentei com eles, que o local me fez mal também, estava no estágio da vida aí, e fomos num presídio e andar lá na muralha, né, do presídio. Então, ia passar lá para o pessoal conhecer lá os pontos. Eu comecei a andar nessa muralha aí. Pessoal, não dá não, hein? Vou voltar. Peguei e voltei para a salinha lá de observação. Porque a energia do local, mesmo o nosso ambiente estando bom lá, estando tranquilo, né? Mas eu comecei, a energia não deixou eu ir. Eu achei por bem
voltar, queria muito ter ido para conhecer, mas não deu não. Aí resolvi voltar e então quer dizer, né? Não foi o meu pensamento que desviou, aconteceu alguma coisa que me abalou, mas o próprio local. E aquilo que foi falado, né, no grupo. Teria que, e muitas vezes eu ter me preparado, né? Me preparado antes de ter chego lá para quê? Para encarar esse local aí, né? Teve alguns exemplos, né, que o pessoal faz a oração antes de começar as atividades profissionais, né, no local de trabalho lá, que o grupo se reúne. Muitas vezes, quando nós fomos fazer umas obras aí na casa de uma família, acho que eu já comentei aqui no grupo, então toda vez que nós fomos, por exemplo, reunimos, aí tinha vários evangélicos juntos também e tal, e pessoas de outras religiões, fazíamos a oração antes e após, aí trabalhávamos o dia inteiro, e após também os agradecimentos e oração por, por ter ocorrido, né, tudo bem. É isso aí. E o que foi importante também que a gente comentou sobre o evangelho no lar, né? Sim, sim. Que quando nós fazemos o evangelho no lar, nós somos ponto de luz aqui na Terra. E que esses pensamentos acabam emanando, né, para a crosta, como que fala? Para o universo. E a gente acaba sempre ajudando, né? Um ou outro amigo que esteja precisando. E que é muito importante o evangelho no lar, né? Que eles ajudam, nós ajudamos, acabamos ajudando bastante pessoas, bastante amigos da espiritualidade, como o Aniceto mesmo fala. Várias vezes ele comenta nesses últimos 2 capítulos que eles passam por lugares muito densos por conta dos nossos pensamentos, dos pensamentos das pessoas que estão aqui. Muita coisa ruim, negatividade. Então, tudo o que nós pensamos, nós jogamos para o universo, né? Então, é difícil a gente ficar vigiando o nosso pensamento, porque mesmo quando a gente está dormindo, ele não fica parado, ele está ativo, e a gente não tem também controle sobre o que a gente sonha, mas tentar se vigiar o máximo possível para pensar menos coisa negativa, né? Pensar mais coisa positiva, vigiar sobre aquilo que a gente assiste. Não precisa ficar nesses canais sangrentos, né? Que isso abaixa o padrão vibratório também, que a gente comentou. Então, dessa maneira, a gente vai estar ajudando os nossos amigos, né, da espiritualidade, quando eles vierem mais perto da crosta para poder continuar o trabalho deles aqui perante as pessoas, que ele tiver os outros amigos da espiritualidade que estão precisando de ajuda, né, que eles vêm socorrer, às vezes, algumas pessoas, que a gente sempre lê livros que eles falam sobre isso, né? E foi, acho que mais ou menos isso no geral. Alguém mais quer falar alguma coisa, a gente... Só colocar, é, é, nós que temos a consciência, né, de construirmos, que conseguimos criar com o nosso pensamento, somos responsáveis pelo que nós jogamos no universo, né? Hoje nós temos essa consciência. Então, como eu posso auxiliar nessas atmosferas que o André Luiz relata aqui, por onde ele passou, né? Como eu posso auxiliar nisso? Eu sou um grãozinho de areia, mas eu posso fazer diferença. Eu posso fazer a diferença dentro do meu lar, no meu bairro, no estado, e vai crescendo, né? Então, e assim, nós estamos no exercício, porque nós estamos naquele grau, né? Tipo, Jesus, está longe disso. É um exercício. E conforme a gente for evoluindo moralmente, vai ser natural, nós não vamos ter pensamentos ruins. O pior que estejamos no lugar, o pior lugar que seja, nós vamos estar, o pensamento vai estar elevado. A gente não vai, esses pensamentos,
a atmosfera não vai nos alcançar. Tanto é que o Vicente e o André Luiz se vê de luz. Olha só, a vontade de auxiliar elevou o pensamento deles e cresceu a luz. Olha que legal. Um dia nós vamos ser luzes também. É isso. O Carlos já é luz. Sim, no nome ele é luz. É, Ele Muito estava bom. guardando essa aí. Isso, tava. Tava na manga. Tinha que soltar. Muito bom. Primeiro Eu grupo. já falei, eu não reencarno mais nesse planeta. Ah, pois é, pois é. Não sei para onde eu vou, mas... Muito bom. Primeiro grupo, então, sobre essa condição do pensamento. O segundo grupo gostaria de contribuir com alguma reflexão, alguma dúvida. No capítulo, deixando bem claro ali a importância, né, da disciplina do pensamento para manter um ambiente seguro, protegido. Eu fico pensando naquelas grandes muralhas. Que força é essa de pensamento para sustentar, manter. manter aquela proteção? Eu queria só comentar um pouquinho, o dedinho na cama do Alexandre. A gente vai mudando essa forma de pensamento aos poucos, né? Então, epa, se bater o dedinho na cama, você não precisa falar aquele palavrão, você não precisa praguejar porque a cama estava ali. Aí eu me lembrei muito quando surgiu há muitos anos atrás, e ficou assim na onda, a religião Seishonoye, e manda agradecer por tudo. Então eles dizem, mas fala para a gente bater o pé na cama e agradecer. Sim, agradecer que você tem pé, que você tem cama, que você tem condições de curar, que você pode pôr um gelo, que isso não é o fim do mundo, você bateu o dedinho. A gente fala que tem dedinho só para isso. Não, ele é muito útil, ele é muito bom. Não vai estragar seu dia porque bateu o dedinho na cama, né? Então, isso Oi, aos poucos a Deli. gente está aprendendo. Mas tudo isso depois de xingar, né, Edili? Mas ó, xingar nessas horas é libertador, né? É libertador, né? Gente, Olha, eu ontem, diria assim, antes de xingar, presta mais atenção onde você anda, né? Não saia descalço, use um chinelo decente, que teu dedinho vai ficar para fora. Sabe que tem gente muito descuidada também, vive com o dedinho onde não mete, onde não interessa. Isso serve para tudo, não é só o dedo do pé. Então, antes de você xingar, previna-se, né? Lugar com Fica a energia dica, Carlos. É, lugar com energia pesada também é interessante. Quando a gente vai em qualquer lugar, se preparar antes, né? Se a gente percebe que está muito pesado, reforça a tua oração, teu pensamento positivo para aquelas pessoas que estão ali necessitando. Mas tem lugar que é sufocante mesmo, né? A gente tem que sair dali. Como ele citou a questão do presídio, tem muitas energias pesadas ali, sim, muita coisa negativa. E a gente que sabe da força do pensamento, do plasmar das energias, quer dizer, existe mesmo, né? A gente tem que se resguardar. É para isso que o conhecimento serve, gente, para libertar a gente, né? De tantas amarras. Não pensa que eu não xingo também, viu? Eu também xingo, viu? está liberado. O Carlos. Muito bom. Eu gosto de lembrar que existe o mundo ideal, né, o que nós vamos alcançar, e aquele que é o real, é aquele da minha condição. Então, ontem mesmo, eu me peguei como criminosa, quebrando uma lei da disciplina, da ordem, da harmonia, e praguejei, e aí falaram, olha o que você prega. Eu falei, olha, nunca preguei que sou perfeita. Eu sempre preguei que a condição ideal é essa, é chegar lá. Isso, A gente tá vai, certo. a gente vai. Mas é isso mesmo. E é nessa hora que eu gosto de lembrar a importância das igrejas, dos templos, dos centros espíritas, dos grupos como esse. Servem como alertas, lembretes. Olha, lembra da lei? Lembra?
Porque se nós nos desconectamos disso, facilmente nos esquecemos da lei, facilmente perdemos a disciplina. Então, precisamos desses alertas, e as orações nos auxiliam diariamente para a gente se reconectar. Reconectar e, poxa, tem a lei, é isso. Alguém mais? Eu nunca gostei, nunca quis fazer palestra e ser orador. Acredite, acredite. Jovem ainda, eu já segui alguns estudos espíritas e eu vi o pessoal fazer palestra e eu falava, não quero saber disso aí não, porque é muita responsabilidade. Afinal de contas, o primeiro ouvido que escuta é o seu. Exato. Né? Sua boca fala, seu ouvido escuta. Pois acredite, acho que eu tenho tanto que melhorar porque me colocaram como orador desde novo. Mas é o que eu aprendi E com o seu palestrante. Pedro, né? Aprendi com o seu Pedro. Quando estamos nessa Nossa, e aí, posição à frente, é porque a lição ali é para a gente estudar, porque precisamos aprender. Então, é é exatamente isso, isso. é o estudo. Pois é. Muito bom, muito bom. Alguém mais sobre o pensamento? Só para Sigamos. lembrar, tem uma obra do Diga. André Luiz, Uhum. não me lembro qual, e ele relata vários casos, muito bom, de objetos que pertenceram a algumas pessoas. E essas pessoas, quando desencarnam, elas não querem largar o objeto. Sim. E para aqueles que gostam de comprar móveis antigos ou coisas antigas, tem que saber disso. Porque você pode estar levando um inquilino junto. Quando você adquire Quero não. algo. Aí tem que, evidente, você pode comprar, mas você vai ter um pouco de trabalho para convencer o inquilino que não Misericórdia. é para ficar na sua casa. Então, Mas é isso lembrem-se, aí. nada por acaso, né? Semelhante Sim, atrai semelhante. sim, Vida sim, que sim. segue, gente, olha a lei. Não entrem em desespero. Tá tudo certinho, mesmo errado. Muito bom. Sigamos então para a condição da arte, né, Ideli? Agora? Isso, Pode isso. ir. A gente resolveu focar nessa parte que ele fala da obra de arte, do que aconteceu com esse artista, como que ele foi inspirado, que ele foi até um lugar do plano espiritual onde ele contemplou, admirou essa obra, e aí, reencarnado lá na França, ele vai e pinta essa obra, né? Então, ele foi inspirado, foi uma inspiração. Aí a gente questionou o grupo: será que todos os artistas são inspirados? Já ouviram algum depoimento de artista que falou que foi inspirado? Aí a Yolanda ainda lembrou Almir Sater com a música Ando Devagar, porque já tive pressa, né? Ele conta que surgiu assim, ele, Renato Teixeira ali, de repente compuseram a música, e aquela música fez sucesso, uma coisa que surgiu parece que do nada. Isso quer ser inspirado, né? Fábio Júnior também já falou que as músicas dele vêm mais ou menos assim, de repente, do nada, e outros artistas, lembrando até Roberto Carlos, que tem umas letras que você percebe, né, que são inspiradas pelo plano superior. Aí lembramos Milton Nascimento, a música gravada pela Maria Rita, Encontros e Despedidas, que fala mais ou menos desse processo da reencarnação, embora Milton Nascimento não afirme isso, porque às vezes a inspiração é tão sutil que o artista acha que é só dele. Ele estava falando de trem, de estação, de partida, ele não está falando nada de reencarnação. Mas você percebe que houve ali alguma intenção de passar isso para o público, né? A Yolanda, ela compartilhou com a gente a pintura, né, de São Diniz, depois ela vai colocar no grupo para quem não teve oportunidade de ver. E a gente teve a fala da Silvana dizendo sobre o desenvolvimento da pessoa, né, Silvana? Fala para nós aí. Eu questionei por que, como que surgiu, né? Como também estaria uma obra dessa tão bonita, tão magnífica, né?
no plano astral, né? Quem teria feito também? Como ele também já teve, como esse pintor já poderia ter aqui nesse plano, ter a inspiração, e o que o nosso colega, como é que chama? Radamés. O Radamés. Radamés. É que eu ia falar invertido o nome dele. Ele comentou também que poderia ser assim de vidas já, ele já vem já no aprendizado de vivência, né? Então ele já vinha sendo preparado. Então ele não foi ele, por exemplo, em sonho, que talvez ele já como sendo, já tendo essa preparação, ele sem saber, ele foi levado, teve essa inspiração. Então, acho que também já vem sendo preparado, quer dizer, o plano já vai preparando. Muito bom. Isso mostra que todos nós, em todas as situações da nossa vida, as coisas não acontecem de repente, né? A gente tem que ter foco, fé, preparo, persistência, né? Insistência, nunca desistir. E aí a gente também comentou, será que todos esses artistas que recebem inspiração são médiums? Aí eu gostaria que o Carlos falasse um pouco. Sim, foi o que a gente comentou, né, no nosso bate-papo. Cada um tem todos nós somos médios, cada um com a sua graduação, com o seu propósito, com o seu compromisso. Todos sim. Às vezes as pessoas não admitem, né? Alguns não admitem que, né? Ou às vezes até desconhece, embora a informação esteja aí, mas sim, todos somos médios, sim. Os artistas principalmente que são inspirados, né? Eu acho que assim, no geral, qualquer profissão, qualquer coisa que você faz, a gente tem uma parte eu acho que é no Livro dos Espíritos que Allan Kardec faz a pergunta, né? Quanto que somos influenciados, né? E como nós conversamos também, né? Aqui é uma cópia de lá, né? Então, às vezes essa conexão ela tá tão momentânea que aí surgem as grandes ideias, mas na verdade são grandes inspirações que as pessoas acabam, né, não percebendo. Mas somos todos médios, sim, somente os artistas. Assim, né, que fica, né, mais visível, né, dependendo dependendo da sua obra. Nós lembramos também no grupo que os grandes mestres inspiram, né, os artistas bem sintonizados. Mas essas músicas aí que têm surgido, essas letras horrorosas, também são inspirações do plano espiritual inferior, né? E muitas atitudes, mas os artistas também são influenciados dependendo da sua sintonia. Mais sobre esse assunto e fazer um fechamento aí do grupo, vamos pedir para o Radamés falar para nós. Tem um grande gênio da nossa época, Thomas Alva Edison, e ele dizia que o gênio é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Mas muitas vezes isso pode se inverter, né? Porque primeiro ele evidentemente vai gastar 90% do tempo dele, talvez não em uma encarnação. Ele vai se dedicar a isso muito, né? Então é realmente 90% de transpiração. Mas quando ele está aqui, ele precisa, além da transpiração, de uma grande inspiração para buscar parte do trabalho que ele já fez, para que ele receba o crédito da obra, né? Então, aí ele comentou muito bem que nós vivemos num mundo de grande internet. Imagine o universo. E a internet da vida, do universo, está aí no espaço para todo e qualquer assunto. Então, o artista não é só aquele que pinta um quadro bonito, ou faz uma música maravilhosa, ou uma poesia maravilhosa. O artista é aquele que pega um pedaço de pedra e transforma numa figura, qualquer que seja, ou uma pessoa que pega lá a linha e faz um bordado maravilhoso, né? Ou que faz um vestido bonito, que tem essa habilidade. Toda e qualquer atividade do ser humano, ele pode ser um artista naquilo que faz. Mas para isso ele tem que se dedicar, ele tem que buscar.
não vai vir de graça. Poxa, quisera eu agora sentar aqui e começar a receber músicas maravilhosas. Não, não é assim. Você tem que entrar de cabeça no negócio e se dedicar, para depois você entrar nessa vibração, nesse campo, porque semelhante atrai semelhante. E nesse semelhante atrai semelhante é onde surgem as grandes obras. Acho que é mais ou menos isso que a gente conversou. Muito bom, é isso mesmo. Eu acho que a gente explorou bem esse assunto, né? Ficou muito bom. Yolanda quer completar? Yolanda? Muito bom. Gente, do grupo 1, gostariam de tirar alguma dúvida, de trazer alguma reflexão, alguma ideia a respeito dessa condição dos artistas? Posso fazer? Sim, por favor. O Radamés estava falando da inspiração, da pessoa estar no padrão vibratório. Isso remete ao começo da primeira parte da aula, né, que a gente está discutindo, nosso grupo. É o seu padrão de pensamento. Como a gente tem bons artistas que fazem coisas boas, o que a gente ouve também muitas coisas ruins. Então, se você vê as construções de músicas de hoje, de onde vem, não tem discriminação, mas sim, quero ser o puritano. Mas hoje em dia, como a gente tem inspirações boas também, tenha também as inspirações péssimas, né? Então, a gente tem que ficar antenado nessas. Pode ter até, de repente, uma aptidão para alguma coisa, mas será que você deixa o seu pensamento de acordo com grandes artistas desenvolveram? Fica uma pergunta aí. Acho que é isso. Radamés, quer comentar, Ideli? Rodinei, por favor, eu travei aqui, se puder fazer a pergunta novamente. Ninguém escutou o que eu falei? Não, eu particularmente, eu travei. O meu aqui travou. Ninguém ouviu? Não, eu vi. Só a Yolanda não pergunta. ouviu. Só o finalzinho. É Não, eu só a falei que a pergunta. gente. A pergunta é, né? De repente a gente tem esse. Todos nós temos uma aptidão. Será que a gente deixa esse canal aberto de uma forma positiva para a gente ter, de repente, uma inspiração e se dedicar, como o Radamés falou? Uhum. Porque não adianta você ter a aptidão e se você também não procurar, né? As coisas Sim, não caem do sim. céu também, né? Você tem que fazer a sua parte também, É a né? junção Mas para isso, livre-arbítrio, né? Com livre-arbítrio. Então, você tem uma aptidão, você pode desenvolvê-la, aprimorá-la, e o uso do livre-arbítrio, de repente, não quero, vou parar com isso, por mais habilidosa que eu seja, eu quero aprender outra coisa, e vou quebrar minha cabeça tentando aprender algo e perder tempo entre aspas, sim, porque eu poderia melhor aproveitar aquela condição. Então, como foi lembrado, até foi conversado no grupo, né, Ideli, que muitas vezes não se conquista tudo em uma única reencarnação, né? Precisa, para lapidar, precisa ali de um tempo. E o tempo. E a vida é feita de escolhas, erros e acertos. Uhum. Às vezes a gente erra tentando acertar e às vezes a gente acerta sem querer, né? A vida é feita de escolhas. A gente vai estudando, vai aprendendo para cada vez mais acertar no que a gente quer, no que deve ser.
mas nem sempre isso acontece ainda, devido à nossa fase evolutiva. Mas a gente não pode sempre se desculpar, ah, eu sou assim mesmo, né? Não, a gente tem que correr atrás do progresso. Então, foco, fé, certeza, correr atrás dos sonhos, ter ânimo, gratidão pela vida e vamos em frente. Bater o dedinho de manhã, segue adiante, você tem o resto do dia para trabalhar, né? Então, vamos que vamos, sempre em frente, sempre otimista, né? Não ficar naquela, ah, não, eu nasci assim, eu vou ser assim mesmo, a Gabriela, né? Não, vamos em frente, vamos lutando. E aí, o que ficou muito assim na fala da Silvana, por exemplo, de não acontecer tudo de repente, né? Você vai caminhando, vai devagar. Se a pessoa tem uma obra bonita, não é que veio uma luz e de repente aconteceu. Ela já estava ligada, já estava nessa vibração das obras de arte, de pintar tela, de conhecer cores, luz, sombra. Então, ela vai lá e faz uma obra de arte. Mas a gente às vezes quer fazer do nada, né? Surgiu uma ideia de repente, não é bem assim. Mas no nosso dia nós temos pequenas inspirações também. E nós comentamos do grupo, até questão de trabalho que a Yolanda colocou, né? A gente tem uns insights que surgem às vezes de repente. Então são inspirações e porque a gente está com o campo aberto, né? A cabeça está ligada naquilo, está sintonizada. É tudo uma ligação, realmente, né? Ao pensamento nosso, cuidar, orar, vigiar e orar. É sempre isso, né? Estou lembrando Jesus, que... pode falar, Vanessa. que Jesus diz o seguinte, né? Pedi e obtereis. Então você tem que pedir primeiro, você não vai obter assim. E entre o pedir e o obter tem uma distância. Essa distância é o tanto que você vai ralar, vou usar a palavra, né? Simples, é o tanto que você vai ter que ralar para obter. Porque senão fica muito fácil, né? Você não cresce, você tem que ser dono do seu conteúdo. Então você tem que buscar, né? E você pode mudar a sua direção quando você quiser. Então, quando você imagina os grandes gênios da humanidade, seja em qualquer campo, você fala, pô, mas será que é só nessa vida que o cara veio e trouxe aqui essa obra? Né? Um Mozart, Beethoven, Vivaldi, grandes compositores, ou Isaac Newton, Albert Einstein. Pô, será que esses caras chegam e inventam? Não, o cara, às vezes, ele tem 300 encarnações quebrando a cabeça com aquilo, para depois vir e trazer o resultado. Né? Evidente, sempre inspirado por planos maiores, porque a gente recebe inspiração de planos maiores. Eles estão lá para nos ajudar, mas você tem que querer, pedir, para depois obter. Muito bom. Nós vamos aprendendo a desvincular aquela condição, porque a gente aprende, é um dom, foi dado por Deus, é um dom. Então, ele foi beneficiado com esse dom. É um grande artista, olha, Deus fez com ele. Nós, espíritas, sabemos que tem uma trajetória aí anterior a essa encarnação, e essa trajetória foi de construção dessa habilidade, foi de desenvolvimento. Então, mesmo um grande empresário, aquele que onde põe a mão vira ouro, o cara consegue sucesso em tudo que ele investir. Não foi só dessa encarnação, ele vem com essa habilidade sendo desenvolvida. Então, em tudo na nossa vida, não estamos para brincadeira, né, na nossa encarnação. O que nós estamos praticando aqui ao longo, no meu caso, né, dos meus 54 anos, o que eu pratiquei aqui é o que eu estou desenvolvendo de habilidade. Se eu perdi tempo, aí, né, é entre mim e Deus. Muito bom. Passamos um pouquinho, alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma coisa rapidinha? Podemos fechar? Alguém mais? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, lança a dúvida e, de repente, no próximo encontro a gente traz isso, não tem problema. Tudo bem?
Podemos encerrar, então? Maravilha. E aí, eu vou fechando aqui, agradecendo a todos mais uma vez por essa oportunidade, eu vou encerrando aqui a gravação,